Oi pessoal, sejam bem-vindos. Essa é a nossa quinta videoaula de Direito Individual de Trabalho e hoje nós vamos falar sobre a remuneração. O estudo da remuneração implica em conhecer alguns conceitos que estarão disponíveis para os senhores na leitura do texto do artigo 457 da CLT. Começando pelo artigo 457, os senhores vão encontrar logo no caput o que a doutrina considera um primeiro conceito a respeito do Instituto Jurídico da Remuneração. Diz o artigo 457 que compreendem-se na remuneração do empregado não apenas o salário que é pago e devido diretamente pelo empregador ao empregado, mas também as gorjetas que esse empregado receber. Analisando esse conceito, é possível distinguir entre os conceitos jurídicos de salário e de remuneração. No tocante à remuneração, o próprio caput do artigo indica: considero remuneração não só parcelas que são pagas pelo empregador ao empregado, mas também as gorjetas, que, como sabido, são verbas pagas por um terceiro. Por outro lado, sempre que estivermos diante da expressão salário, é imperativa a necessidade de que essa verba seja paga diretamente pelo empregador ao empregado. Nessa linha de raciocínio, distinguem-se salário e remuneração no tocante às fontes pagadoras. Chamarei de salário aquilo que é pago pelo empregador e de remuneração o somatório entre aquilo que é pago pelo empregador e também aquilo que pode ser pago por um terceiro, como é o caso das gorjetas. Além do conceito trazido pelo caput, é pertinente que a gente dê uma espiada no parágrafo 3º do artigo 457, no tocante ao Instituto Jurídico das Gorjetas. Diz o artigo 457, no seu parágrafo 3º, que eu considero gorjeta não só a quantia que é dada espontaneamente pelo cliente ao trabalhador, mas também aquela quantia que for cobrada pelo empregador na nota de serviço e destinada ao rateio entre os empregados. Portanto, eu tenho reconhecidas pelo direito do trabalho duas modalidades de gorjetas. As gorjetas que são pagas de forma espontânea, ou ditas também gorjetas espontâneas, mas também aquelas gorjetas que são cobradas pelo empregador, como a gente vê por aí, com os famosos 10% em contas de determinados estabelecimentos. Seja a gorjeta espontânea, seja a gorjeta cobrada na nota de serviço, o entendimento trazido pelo artigo é de que elas compreendem-se na remuneração do empregado. Mas, afinal de contas, qual é a relevância de ser essa gorjeta compreendida na remuneração do empregado? Infelizmente, o Tribunal Superior do Trabalho adotou um entendimento bem restritivo que os senhores vão encontrar na súmula de número 354. Essa súmula 354 vai nos dizer, ainda que pela via inversa, que a gorjeta só é considerada base de cálculo para as parcelas de férias, 13º, FGTS e para efeitos de recolhimento da contribuição previdenciária. Portanto, o trabalhador que recebe gorjeta não tem a gorjeta levada em conta para cálculo de outras parcelas, como é o caso do aviso prévio, do adicional noturno ou até mesmo do adicional de horas extras. Além das gorjetas, os senhores vão encontrar no artigo 457 as chamadas verbas salariais, especificamente no parágrafo 1º. Diz o parágrafo 1º do artigo 457 que integram o salário do empregado, portanto, parcelas pagas pelo empregador, não apenas aquele salário que é especificamente pago pelo empregador ao empregado a título de quantia fixa, mas também outras verbas. E esse artigo elenca, dentre as verbas salariais, abonos, comissões, percentagens, gratificações ajustadas e até mesmo diárias para viagem. Como abonos, os senhores podem entender os adiantamentos salariais pagos pelo empregador ao empregado, que, aliás, nem poderiam ser outra coisa que não o próprio salário. Comissões, os senhores têm aquela boa e velha forma de pactuação de salário através da produção do empregado. Vão encontrar ainda na CLT, no artigo 466, algumas regrinhas sobre comissões, como, por exemplo, o fato de que as comissões, quando se referirem a negociações ou transações proporcionais ou em parcelas, devem ser pagas proporcionalmente à sua liquidação.
No tocante às percentagens, o direito do trabalho reconhece inúmeras delas, mas mereceriam algum destaque a figura jurídica dos adicionais. Os adicionais, todos eles, para o direito do trabalho, são considerados legítimas percentagens. Os adicionais conhecidos pelo direito do trabalho são o adicional de horas extras, o adicional noturno, o adicional de transferência, o adicional de periculosidade, o adicional de insalubridade e até mesmo o adicional de insalubridade. Perdão, não o adicional de insalubridade, o adicional de penosidade, foi o que ficou para trás. Então, nós temos adicional de horas extras, adicional de transferência, adicional noturno, de insalubridade, de periculosidade, perdão, então, finalmente, de penosidade. Esse adicional de penosidade, como os senhores sabem, consta da Constituição, mas não foi efetivamente regulamentado pelo legislador. Portanto, apenas os adicionais anteriores encontram verdadeiramente respaldo na doutrina trabalhista. Dentre as gratificações, talvez a mais pertinente, a gratificação natalina ou ainda o 13º salário. Mas a CLT faz questão de mencionar a expressão gratificações ajustadas, significando dizer aquela gratificação que nasce efetivamente no bojo do contrato individual de trabalho. Então, se na minha empresa eu pago biênios, quinquênios, anuênios, que são gratificações ajustadas por tempo de serviço, por exemplo, elas serão parte integrante do salário na forma do que diz o parágrafo 1º do 457. No tocante às diárias para viagem, os senhores vão ter duas possibilidades. A diária para viagem tanto pode integrar o salário do empregado, quanto pode ser considerada uma parcela indenizatória. E o que vai ditar a diferenciação será o montante pago de diárias dentro daquele determinado mês de trabalho do empregado. Se o empregado naquele mês recebe o equivalente a até 50% do seu salário a título de diárias, vou considerar que as diárias são indenizatórias. A doutrina diz também tratar-se de diárias próprias, já que é da natureza da diária ser indenizatória. Portanto, até 50% do salário presume-se indenizatória essa diária. Por outro lado, se a diária exceder de 50% do salário do empregado, presume-se tratar-se da chamada diária imprópria, ou ainda de diária com feição ou caráter de salário. Frise-se, presume-se. Por quê? Presume-se. Porque se as diárias forem pagas exigindo-se prestação de contas detalhada acerca de cada pagamento, mesmo que elas excedam de 50% do salário do empregado, continuarão mantendo seu caráter de indenização. Aproveitando justamente essa transição entre as diárias que são salariais e as diárias indenizatórias, vamos visitar o parágrafo 2º agora do artigo 457. O parágrafo 2º vai dizer que não estão compreendidos no salário ou na remuneração do empregado e, portanto, têm feição indenizatória as diárias para viagem, que, portanto, não excedem de 50%, e as chamadas ajudas de custo. As ajudas de custo são uma parcela que acaba, na prática, bastante vulgarizada. Empregadores comumente vão utilizar-se da expressão ajuda de custo. Mas a doutrina diz que a ajuda de custo genuinamente só existe de um tipo. Aquela que os senhores vão encontrar lá no artigo 470 da CLT, que diz que as despesas que resultam de uma transferência devem ser arcadas pelo empregador. Então, tecnicamente, só chama ajuda de custo a parcela que é paga pelo empregador ao empregado em razão de uma transferência com amparo no artigo 470 da CLT.